Na coluna da Andresa Matais, olha só, que é uma jornalista que eu não gosto muito, nem esse André Chalders aí, mas vamos lá. Mas temos informação aqui. Rueda, o presidente da União Brasil, vira alvo da Polícia Federal na Operação Carbono Oculto. Corporação investiga se o presidente da União Brasil seria proprietário de aeronaves em nome de fundos de investimento. Vamos lá, o Rueda. O nome do presidente da União Brasil, o advogado Antônio Rueda, teria aparecido nas investigações da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração da facção criminosa Primeiro Comando da Capital em setores financeiros e de combustíveis. Segundo apurou Metrópolis, a Polícia Federal investiga a informação de que Rueda seria dono oculto de jatos executivos que estão formalmente em nome de terceiros e de fundos de investimento. As aeronaves são operadas pela empresa de táxi aéreo Piracicaba, a TAP, a mesma que seria usada por dois dos principais investigados na Carbono Oculto, Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamed Hussein Murad, o primo, dono da refinaria Copap. A táxi aéreo Piracicaba é uma empresa conhecida no mercado de aviação privada e já prestou serviço para vários políticos com mandato. Uma das aeronaves, um Cessna 560 de matrícula PRL-PG, está no nome da empresa Magic Aviation, que é ligada a outra empresa, a Bariloche Participações S.A., ambas têm o mesmo presidente. Deixa eu pegar aqui mais algumas informações. Vamos lá. Sediada no Itaimibi, em São Paulo, a Bariloche pertence a dois empresários do ramo da mineração, Haroldo Augusto Filho e Valdoir Slapak. Em novembro do ano passado, os dois foram alvos de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal na Operação Cisames, que investiga a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Ambos são donos do grupo econômico Force. Como mostrou Metrópolis, os dois aparecem em mensagens do celular do advogado Roberto Zampieri, assassinado em dezembro de 2023 em Cuiabá. A Bariloche Participações S.A. tem aportes de capital de outro fundo, também chamado Bariloche, que por sua vez tem capital do Fundo Viena, da gestora Genial, uma das principais do país, mencionadas nas investigações da Carbono Oculto. Sabe quem está por trás, quem a Genial Investimentos ajuda? Ajudou pelo menos no começo do canal? O canal My News. Eu fiz matéria sobre isso. Tá? Para vocês verem o entranhamento do mercado financeiro. Não estou acusando My News de nada, tá, gente? Estou só explicando. Como funciona o entranhamento do mercado financeiro com o crime organizado. E um monte de coisa aí bem complicada. Gente, 147, estou trazendo informações aqui importantes para vocês, as duas matérias do dia. Daqui a pouco vamos falar da matéria do ICL Notícias. Vamos lá, queridos. E vamos ficar por dentro de tudo para a gente poder entender. O Viena reúne características de um chamado fundo caixa preta. Esse tipo de fundo é usado com frequência para ocultar patrimônio, como mostra uma série de reportagens do Metrópolis. O uso de várias pessoas jurídicas relacionadas entre si é uma das características desse fundo. Tanto o fundo Bariloche, FIP, quanto o Viena aparecem nos registros da Comissão de Valores Imobiliários com abstenção de opinião de auditoria, o que mostra que eles sequer puderam ser auditados porque não entregaram documentos a auditores independentes. Essa é uma das características de um fundo caixa preta. Além do Cessna 560, outras aeronaves seriam um Cessna 525, um Raytheon R390, um Gulfstream G200, avaliado em 18 milhões, quase 100 milhões de reais. 18 milhões de dólares, tá, gente? Obrigado, Dani Moraes, querida! Vamos ajudando aqui o nosso trabalho, gente. Faltando 137, turma. Vamos fazer bem aqui os nossos trampos, para todo mundo ficar muito bem informado em cima de todas as questões. Folha Democrata, que além de reproduzir outros conteúdos, a gente já publicou reportagem que foi censurada, tá, gente? Desse conjunto, o maior é o Cessna 560, com 12 assentos, nos quais 10 são para passageiros. A aeronave é considerada um jato de tamanho médio, com valor estimado entre 2,4 e 3,6 milhões de dólares, e tem autonomia de até 3,9 quilômetros. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Nos registros da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, uma dessas aeronaves, o Raytheon, tem como um dos donos um dirigente partidário do Republicanos no estado do Ceará.
A Carbono Oculto foi deflagrada em agosto deste ano pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em parceria com a Polícia Federal e a Receita Federal. A operação mirou cerca de 1.000 postos de combustíveis que movimentaram 50 bilhões entre os anos de 2020 e 2024. Segundo os investigadores, o PCC tinha infiltrado todos os pontos da cadeia de combustíveis, desde a importação da matéria-prima até a distribuição dos postos. A investigação também apurou o uso de fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, ou seja, para dar aparência de legalidade aos recursos oriundos do crime. Metrópolis procurou a Rueda, que negou qualquer associação com a Carbono Oculto. Segundo ele, seu nome foi suscitado em um contexto absolutamente infundado e ainda ressaltou que tomará todas as medidas cabíveis para proteger a sua reputação. Gente. Turma. E aí vamos pro furo dos nossos amigos do ICL, Leandro Demore, César Calejon, Flávio Costa e Alice Maciel, além do Thiago Herd, que é do UOL. Piloto diz que Rueda é dono dos aviões operados por empresa de voos do PCC. Segundo o piloto, presidente do União Brasil era citado pelo dono e por funcionários da TAP como o líder de um grupo que financiou clandestinamente a compra de aeronaves particulares. Um piloto que transportava regularmente a dupla que liderava um mega esquema de lavagem de dinheiro que atendia o PCC, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, está entre os verdadeiros donos de 4 dos 10 jatos executivos operados por uma empresa de táxi aéreo. Em entrevista exclusiva ao ICL Notícias, Mauro Capucci Matozinho, de 38 anos, disse que Rueda era citado por seu chefe como líder em um grupo que tinha muito dinheiro e precisava gastar na compra de aeronaves avaliadas em dezenas de milhões de dólares. Havia um clima de boom de crescimento da empresa e isso foi justificado como sendo um grupo muito forte, encabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro e precisava gastar. Então a aquisição de várias aeronaves foi financiada, diz Matozinho em entrevista gravada em vídeo. Rueda nega ser dono dos aviões e repudia veementemente qualquer tentativa de vincular o seu nome a pessoas investigadas ou envolvidas com a prática de algum ilícito, afirmou em nota oficial. O presidente do União Brasil diz que já voou em aeronaves particulares em voos fretados por ele ou como convidado, mas que nunca participou da compra de aeronaves e que costuma realizar seus deslocamentos em voos comerciais. Esse é o piloto Mauro Capucci Matozinho. A história que contei para vocês, eu repeti para a Polícia Federal, afirmou Matozinho na entrevista ao ICL Notícias. Ele era fonte, pelo visto, né? A reportagem teve acesso ao depoimento prestado há 17 dias no aeroporto Catarina, em São Roque, São Paulo, antes dele pedir demissão. Matozinho entrou na TAP, Táxi Aéreo Piracicaba, em 2023 e saiu há 2 semanas depois de transportar os parentes de Beto Louco para o Uruguai na véspera da mega operação da PF, da Receita e do Ministério Público de São Paulo, realizada no fim de agosto, que revelou um enorme esquema de lavagem de dinheiro que inclui o uso de fundos de investimento. O piloto afirma ter transportado ao menos 30 vezes Mohamed Hussein Murad, mais conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva Beto Louco. Ambos são apontados como líderes do esquema que atendia ao PCC e estão foragidos da justiça. O piloto, que se diz indignado pelo conteúdo das conversas presenciou, procurou o ICL Notícias pela primeira vez em novembro do ano passado. O ICL Notícias e o UOL apuraram que as 2 aeronaves atribuídas a Matozinho e Rueda pertencem a fundos de investimento que têm apenas um controlador, cujo nome não é divulgado. Uma terceira aeronave está em nome de uma empresa registrada na periferia de Imperatriz, Maranhão. Em entrevista, a única sócia da empresa disse desconhecer a firma e a própria aeronave. Na entrevista em vídeo, Mauro Matozinho reafirmou ter transportado em voo uma sacola de papelão que aparentava conter dinheiro vivo na mesma data em que Beto Louco mencionou a outros passageiros que teriam encontro com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, conforme revelou o ICL Notícias no dia 1º desse mês, em setembro. Agora. O senador negou ter tido proximidade de qualquer espécie com Beto Louco e também nega ter recebido qualquer valor. Ciro ingressou com processo contra o ICL Notícias pedindo pagamento de indenização por danos morais. O senador tem o direito de buscar a justiça em uma sociedade de pleno exercício do Estado Democrático de Direito, não teria em caso de ditaduras nem armadas nem a de toga. O ICL não se intimida com tentativas de assédio judicial e reafirma a qualidade das suas práticas jornalísticas, reagiu Leandro Demore, diretor de jornalismo do ICL Notícias.
O piloto trabalhou de novembro de 2023 até o começo deste mês na empresa Táxi Aéreo Piracicaba, conhecida com a sigla TAP. Ele começou atuando como piloto de voos do Primo e depois passou a atender Beto Louco. Os dois estão foragidos da justiça. A TAP é administrada pelo empresário Epaminondas Xenu Madeira. O ICL Notícias teve acesso às conversas de WhatsApp entre Mastozinho e Epaminondas, em que o dono da TAP cita Beto e Morra, referindo-se a Beto Louco e Mohamed, o Primo. Irmão, tá foda a situação do Beto e do Morra, velho. Eu tô voltando e vamos trocar uma ideia para nós alinhar, mas os caras estão foda, mas tô carregando nas costas sozinho. Escreveu Epaminondas no dia... Epaminondas é foda, né, o nome? 14 de março de 2025, às 16h50. Reportagem transcreveu a mensagem da maneira como ela foi escrita. Procurado da defesa do Primo, informou que não irá se manifestar. Já o advogado de Beto Louco, que é o Celso Vilardi, não retomou os contatos. A TAP operava 5 aeronaves em 2023 e nesse ano passou a operar 10, de acordo com Matozinho. Em nota, a empresa informou desconhecer qualquer declaração atribuída a um funcionário sobre a aquisição das aeronaves e atuar em observância à lei. A empresa afirma que não tinha conhecimento do envolvimento de investigados na Operação Carbono Oculto até a sua deflagração. Por fim, não pode fornecer informações sobre clientes ou passageiros sem autorização destes ou por requisição das autoridades competentes, acrescentou em nota. Aeronaves em nomes de terceiros. Matozinho diz que Rueda viaja constantemente em jatos operados pela mesma empresa, embora ele não fosse piloto desses voos. Era mencionado como Ruedinha, diminutivo do seu nome. A vida de luxo e as polêmicas que envolvem o político foram relatadas no ano passado em reportagem no UOL. Rueda é uma pessoa que já fazia negócios com táxi aéreo Piracicaba desde que eu cheguei lá como funcionário, aproximadamente 2 anos atrás. Ele já era um nome que circulava como sendo sócio de uma aeronave de pequeno porte, lembra ele. A aeronave na qual se refere é o jato bimotor Raytheon 390 Premier de matrícula PRJRR. Obrigado, Edith Ali! Vamos lá, queridos, vamos fechar aqui as metas, faltando 127 e um membro para a gente poder fechar aqui as questões todas. Muito boa matéria mesmo. Revelou a fonte oculta, né? Acho que com o consenso. Obrigado, Edith! Fechamos os membros. Gente, 127. É importante financiar a mídia independente, gente, para a gente conseguir continuar fazendo esse trabalho que é muito necessário. Meus caros e minhas caras, meus bonitos e minhas bonitas, vamos atrás aí de todas as informações para vocês ficarem muito bem informados. De acordo com os registros da ANAC, a aeronave pertence à empresa Fênix Participações, controlada pelo advogado Caio Vieira Rocha, filho do ex-ministro César Asfor Rocha, pelo ex-senador Chiquinho Feitosa do Republicanos e por um dono de concessionárias de Pernambuco. Falando em nome dos sócios, Vieira Rocha negou que Rueda tenha participação na aeronave ou tenha viajado nela. Antônio Rueda não é proprietário da aeronave e nem sócio de nenhuma das 3 empresas sócias da aeronave, escreveu Vieira Rocha. Conforme os registros oficiais, o jatinho foi comprado pela Fênix por 2,3 milhões de dólares, 13 milhões de reais. Em 2 de outubro de 2024, a transação foi feita pela RZK Empreendimentos Imobiliários, que havia adquirido aeronaves em 2014. A RZK pertence a José Ricardo Rezec, que é doador da União Brasil, dentre outros partidos, e o próprio Antônio Rueda. Rezec estava na lista de convidados do aniversário de 50 anos do presidente da Legenda este ano. A empresa informou por meio de nota que nunca vendeu nenhuma aeronave a Rueda. Ele jamais atuou como intermediário em qualquer compra ou venda e muito menos participou das negociações. A aeronave citada foi regularmente vendida à Fênix Participações LTDA, em conformidade com todas as normas legais, devidamente registrada na ANAC. E aí tem aqui as informações das aeronaves, para vocês acompanharem. Ó, esse Cessna, 25 milhões de reais, 23 milhões de reais, 13 milhões, o PR, aqui a nave que a gente estava vendo agora há pouco, e o Cessna de 13,17 milhões. O Gulfstream e o Citation e Excel pertencem a empresas controladas pela Bariloche Participações S.A., empresa com capital social de 110 milhões e controlada por fundos de investimento geridas pelo Banco Genial. Então é isso, gente. Reportagem grande
do ICL Notícias. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.